Durante todos esses anos da minha caminhada, da minha jornada, eu tenho visto que o referencial ele é preponderante dentro do filtro que nós observamos as coisas, ou as pessoas, os locais, seja o que for, não é? Eu acredito que a maneira como nós estruturamos a nossa imagem interna, ou mesmo absorvemos aquilo que nós observamos no universo exterior, ele vai passar por esse filtro do referencial. O que aquela pessoa conhece dentro dos aspectos que ela está observando. Se você olhar, por exemplo, um profissional, um médico, um engenheiro, seja como for, cada um vai observar a partir do seu referencial. Isso é muito importante. É muito importante porque nos torna diferentes, nos torna parte de uma condição de aprender com o outro, de servir ao outro, de buscar a ajuda daquilo que eu não sei, com uma pessoa que possui um referencial melhor do que eu sobre aquilo. Então, eu acredito que seja um pouco difícil quando nós buscamos estabelecer um ponto único, uma verdade absoluta, até porque elas são tão relativas, elas são tão pessoais, de foro íntimo. Se você tem uma pessoa que tem um referencial interessante sobre algo e você pode aprender com aquilo, ou mesmo se você acha que uma pessoa não está muito bem informada sobre isso, busque observar o referencial, busque ver aonde ela consegue estruturar a plataforma da observação, a plataforma da retórica, porque isso ele é um ponto que é divisor. Você vê, por exemplo, as pessoas que estudam em excelentes universidades ou as pessoas que vivem experiências maravilhosas na vida, são pessoas que geralmente adquirem um referencial diferente. E são pessoas que se destacam não pela forma como elas vão atuar no meio da sociedade, mas pela forma como elas filtram as observações e pela forma como elas estabelecem o ponto de elucidação diante daquilo que elas observam. Então o referencial para mim, ele também muda. Quando nós amadurecemos, quando adquirimos uma idade mais avançada, ainda que a gente possua o mesmo referencial, aquele referencial ele vai, vamos dizer assim, ele vai nos proporcionar também um ponto de alteração dentro desse mesmo referencial, ou seja, ele também amadurece, eu acho que ele também muda. Eu particularmente gosto muito de Nietzsche, gosto muito de alguns pensadores antigos e vejo que a cada ano que eu volto a ler os mesmos textos, os mesmos pensamentos, aquilo se modificou. Mas não é o referencial que modificou, é a minha visão sobre o referencial que se modificou. E isso é muito interessante se nós analisarmos sobre isso, porque nos dá a condição de hoje pensar de maneira diferente do que eu pensava antes. Isso não é vergonha nenhuma, isso não vamos dizer, isso não te diminui em nada. Muito pelo contrário, o processo da evolução ele é isso, é a condição de que amanhã eu posso pensar de maneira diferente de como eu penso hoje. E essa condição de, de se permitir isso, de se proporcionar esse tipo de possibilidade de estar mudando, de estar se auto-observando e através da auto-observação saber se aquele referencial agora serve para você ou aquele referencial serviu durante um tempo e agora você precisa de novos referenciais, ou a busca por novos referenciais, seja como for, ela vai representar um aspecto muito importante para você. Ela vai te ajudar a se encontrar nessa nova etapa que você está. É difícil você dizer a um velho de 60, 70 anos que ele tem que ir para uma discoteca, que ele tem que ir para um lugar, ou que ele necessita daquilo para viver. Bom, qual o referencial dele? Ou o que o faz feliz ou o que o entristece? É muito difícil nós sabermos, porque nós estamos em descompasso com a vida constantemente. E esse descompasso nos leva a uma busca por um referencial, aquilo que eu me identifico. E o que eu me identifico não necessariamente possui uma verdade absoluta, ele possui uma verdade que atende à minha necessidade. E a minha necessidade, ela é minha. Ela pode ser uma necessidade hoje, ela pode não ser uma necessidade amanhã.
E esse viver em cada momento, esse estruturar-se em cada momento, ele tem muito a ver com aquilo que nós nos identificamos. E o referencial, ele é isso. É aquilo que eu vejo me agrada, que eu vejo me faz feliz, ou que eu penso que tem a ver com a minha ideia primária, ou que tem a ver com a minha natureza interior, ou de repente não, ou de repente estou em um momento difícil e aquilo me traz um conforto, aquilo me traz uma serenidade, ou aquilo me traz uma nova forma de ver a vida, onde eu acredito que vai me ajudar. Da mesma forma, nós nos equivocamos com os referenciais. Às vezes acreditamos que algo é ruim e anos depois vamos ver como aquilo é interessante. Recentemente isso ocorreu com um amigo que é músico e ele chegou em mim e disse: "Puxa, como Tom Jobim era um gênio, não é?" Eu disse: "Ah, você acha?" "Não, é que antes eu não gostava do trabalho dele, agora que eu fiz faculdade de música, eu comecei a observar com outros olhos e hoje acho muito interessante, tenho todos os discos." Tal como esse amigo, muitas coisas ocorrem em diversas áreas. Talvez em uma primeira impressão, por possuirmos um referencial diferente, aquilo não nos chama atenção ou aquilo nos provoca alguma aversão. À medida que vamos amadurecendo, à medida que vamos tendo acesso a outras informações, que também vamos acrescentando informações ao nosso referencial ou modificando aquilo que nós olhamos antes, que parecia estranho, passa a nos chamar a atenção, nós passamos a gostar daquilo, passamos a admirar e passamos a ver com outros olhos. Então o referencial, sem dúvida alguma, ele constrói o olhar, ele constrói a ideia de se ver aquilo a partir de uma perspectiva pessoal. Ainda que seja uma perspectiva importada, por exemplo, de um pensador, de um escritor, seja o que for, é natural que a partir da nossa perspectiva interna, aquilo adquira um novo filtro, adquira uma nova visão. E essa nova visão ela é muito importante porque ela é sua. E sendo sua, é você quem vai saber a dor e a delícia de ser o que é. É você quem vai saber o que é bom, o que é ruim, ou o que vai gerar de positivo e negativo na sua vida. Mas isso tudo é experiência. E a experiência ela é o processo do caminho que deve ser caminhado. E ao longo desse caminho os referenciais vão se modificar. Os referenciais vão ganhar novas cores, novos ângulos, novas geografias. Isso é muito importante. O referencial, ele é o ponto de partida. Então, quando você ver algo ou alguém e você acha que você não está de acordo com aquilo, antes de não estar de acordo, verifique o referencial que você possui, o referencial que a pessoa possui. Veja como aquilo foi construído dentro da ideia da pessoa, como está sendo construído dentro da sua ideia e o que você pode alterar a partir disso.